Oi, tá com energia pesada, tá cansado, tá abatido? Vamos rezar? Eu vim aqui mais uma vez fazer o Evangelho do Lar com vocês. Meu nome é Ana Paula Gimenez e a minha ideia aqui é dividir com você o meu Evangelho no Lar, para você ver como é simples, para você fazer e para colocar essa prática no seu lar, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, para poder receber essa espiritualidade incrível que quer te ajudar. Você não precisa ser frequentador de casa espírita, nada. Você pode fazer isso a hora que você quiser, porque o bom mesmo aqui é que você faça essa higienização do seu ambiente. Como sempre, eu te convido. Vamos lá? Eu sempre convido você a ter a água para a gente fazer a fluidificação, né? E eu te convido então nesse momento a fazer uma respiração profunda, se conectando com o seu mentor, se conectando com o seu anjo da guarda, qualquer energia que você acredita. Vamos fazer essa oração e pedindo que nesse momento a gente seja abençoado, que a gente possa se conectar e fazer essa oração, pedindo a Jesus que nos traga a lição que é mais importante para a gente nessa noite, que você possa fazer esse evangelho a hora que for, não importa, mas faça e você vai sentir a diferença. Então nós vamos iniciar com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. A gente pode fazer qualquer oração quando for fazer a leitura do Evangelho. Pai Nosso, Ave Maria. Eu gosto muito da prece de Cáritas. E aí vamos ver qual é a lição que o Evangelho nos tem hoje. Qual é a lição que Jesus nos prepara nessa noite. Eu vou abrir aleatoriamente, como sempre. E hoje a lição é: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos do céu. Muitos chamados, é do capítulo Muitos são os chamados e poucos os escolhidos, capítulo 18. Eu vou ler o trecho, é uma lição um pouco longa, eu vou ler uma parte dela. Nem todos que dizem Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrarão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos os demônios e também não fizemos diversos milagres em seu nome? Então eu direi em voz alta: afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Mateus 7, 21 a 23. Todo aquele que ouvir e praticar as palavras que eu digo será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Quando a chuva veio e os rios transbordaram e os ventos sopraram, ela não caiu, pois foi construída sobre uma base firme. Mas todo aquele que ouvir e não praticar as palavras que eu digo será como o homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e ele se desmoronou. E foi grande o prejuízo do seu dono. É de Mateus também, 7, 24 a 27 e de Lucas, 6, 49 a 46 e 49. Todos que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, mas para que serve chamá-los de mestre ou senhor se os seus sentimentos não são seguidos? Será que os cristãos, aqueles que os adoram apenas pela aparência ou mesmo tempo se entregam ao orgulho, egoísmo e ambição? Será que são seus discípulos aqueles que passam dias rezando e não se tornam melhores? Nem mais caridosos, nem mais tolerantes para com os seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Gente, o que ele está falando aqui nessa lição?
que não adianta falando que acredita em Deus, que não acredita, ficar rogando o nome de Deus, se a gente não modificar o nosso comportamento. A gente precisa mostrar mais do que palavras e com gestos. Não pode ser da boca para fora, eu acredito em Deus, mas quando eu tenho oportunidade de ter uma paciência, eu não tenho. Quando eu tenho a oportunidade de ajudar alguma pessoa, eu não me arrisco porque eu tenho receio de me prejudicar. Quando eu tô com muita raiva de alguém, quando eu tô com inveja, enfim, é isso que essa lição vem nos trazer. Não adianta falar que acredita em Deus, que é cristão, hoje tá na moda falar que você é cristão, mas se os seus atos não coincidem com as suas palavras. E ele fala que as palavras de Jesus, ele fala, são eternas porque representam a verdade, elas garantem a passagem da vida celeste, como também garantem a paz, a tranquilidade e a estabilidade para os homens durante a vida eterna. Nessa passagem, Jesus vem nos falar que não adianta ficar falando, não pode ser da boca para fora. Os ensinamentos de Jesus, eles são feitos para serem praticados, para serem colocados no dia a dia e não para serem falados. E eu sei que não é nada fácil, porque a gente às vezes está com raiva de alguém, às vezes está com inveja, às vezes está se sentindo triste, a gente está se sentindo ofendido, né? É muito comum, parece que o dia todo a gente é testado. E à medida que você está pior, isso vai aumentando cada vez mais. Então, a lição de Jesus sempre não fique falando, mas faça. Dê o exemplo, seja pequeno, começa de pouco. Comece sendo generoso com as pessoas, comece sendo generoso com você mesmo. Se respeite as suas dores. Avalie sempre se aquilo que você está fazendo é bom para você. Porque não adianta ser bom para você, ser bom para os outros e não ser bom para você. Você tem que se amar. Então, a forma de cumprir com essa lição é dizer que você acredita em Jesus, dizer que você acredita em Deus, não é o que vai fazer você de fato garantir seu lugar nos céus, né? E garantir que vai dar tudo certo. A lição aqui vem nos dizer que é o seu comportamento que vai determinar a sua ida para o reino do céu ou não. Embora a gente já tenha falado muitas vezes a questão de ser reino do céu. O reino do céu está dentro de nós, né? O reino do céu, ele vem de acordo com a nossa postura, com a nossa vida, com o nosso momento. Às vezes a gente tem um reino que não é do céu, por conta das nossas posturas diante da vida. Se a gente reclama, se a gente é ingrato, se a gente é insatisfeito, se a gente pega picuinha com tudo. Então, o grande convite dessa noite, desse evangelho vamos agir mais e dizer menos. Não adianta falar que você é cristão, porque o que é ser cristão de verdade? Lembra, toda vez que você disser que é cristão, você está seguindo de verdade os ensinamentos de Jesus? É isso que é o verdadeiro cristão. Então, eu particularmente não tenho a pretensão, mas eu tenho o objetivo. Eu não posso dizer que eu sou cristã, porque eu acho que eu estou muito longe de exercitar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Mas eu busco, na minha rotina, lembrar desses ensinamentos. Mas eu garanto que não é fácil. Obviamente, tem hora que eu me vejo não sendo nem um pouco cristã. Então, o convite é que a gente lembre dessa situação, que a gente não fique em palavras, mas que a gente fique em atos. Graças a Deus. Então, a partir desse momento, eu convido a todos a levar essa lição para refletirmos durante a semana, para a gente, sempre que estiver fazendo alguma coisa, refletir se a gente está dando exemplo ou se está sendo da boca para fora. Porque a boca está cheia, né, de coisas, mas agir de verdade. Vamos levar essa lição para a semana. E aí a gente agradece essa espiritualidade por essa lição e pede permissão, então, para a gente fazer as vibrações à noite, que é a nossa próxima etapa desse evangelho. Então, eleve nosso pensamento, vamos levando nossos melhores sentimentos de amor, de paixão, de compaixão, de caridade, todo aquele sentimento leve que a gente tem. E aí a gente dirige essas vibrações a todos os nossos amigos e inimigos, encarnados e desencarnados, especialmente por aqueles que se dizem nossos inimigos, por todos aqueles que nascem no dia de hoje e por todos aqueles que desencarnam no dia de hoje, por todos os abortados e por todos os suicidas, e também por aquelas pessoas que têm seus pensamentos perturbados com ideias que possam desequilibrá-las. Por todos os líderes políticos, líderes espirituais, líderes de ONGs e pessoas que ajudam outras pessoas. Por todos os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho e todos aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia.
por todos os hospitais, orfanatos, asilos, presídios, cadeias, hospitais psiquiátricos e todos aqueles lugares onde houver desequilíbrio, tristeza, injustiça. Pelas regiões onde houverem desastres naturais, regiões de guerra e refugiados. Por todas as pessoas que se encontram em situação de rua, por todas as pessoas que passam fome e têm necessidades de todos os tipos, que a elas sejam enviadas pessoas que possam ajudá-las nessa noite ou em qualquer momento de suas vidas. Por todos aqueles que encontrarmos no nosso dia a dia, por todos aqueles que em algum momento se disseram nossos inimigos nessa vida ou em vidas passadas. E agora a gente direciona também essa oração à corrente espiritual amiga que nos acompanha nessa noite, a corrente do Dr. Bezerra de Menezes, a corrente de Dr. Joana de Ângeles, aos amigos espirituais nessa noite, a todos aqueles que aqui se encontram conectados nesse evangelho, a todas as pessoas que deixaram seus nomes nos comentários, assim como essa corrente de luz, de paz, de amor que esse evangelho procura levar. Que essa oração vá a todos os planetas e povos, mas principalmente, Pai, que essa oração, que essas vibrações de amor vá até aquelas pessoas que não conhecem Deus, que não conhecem Jesus, mas que necessitam do nosso amparo, do nosso apoio, do nosso acolhimento. Que a corrente espiritual presente aqui possa receber essa energia de amor. A todos os irmãos que vieram para assistir o Evangelho e também aqueles que vieram para a busca de serem socorridos, Pai. Nós pedimos que eles sejam encaminhados nessa noite. Que essa oração se estenda a todas aquelas pessoas que, mesmo que a gente não saiba, possam estar em condições, possam estar necessitando da nossa oração, da nossa vibração de amor. E se for permitido, Pai, peço que coloque nessa água, fluidifique com o remédio que nós é de merecimento nessa noite. Pai, pedimos também, por caridade, que seja feita em nossa casa a limpeza, transmutando, encaminhando todas as energias, pensamentos, formas que possam estar aqui e que nós possamos ficar em equilíbrio, em harmonia nessa semana. Até o próximo Evangelho. Sinta essa luz percorrendo por toda a sua casa, seu quintal, se tiver, que essa luz abençoada possa fazer a limpeza, tirando tudo aquilo que possa nos prejudicar. E que a nossa casa possa voltar a ficar em paz, em harmonia e em amor. E nós possamos seguir em paz, em equilíbrio, até o próximo Evangelho. Pai, nós agradecemos por essa oração, por esse Evangelho nessa noite. E assim, agradecidos que somos com essa lição, que vem nos lembrar da importância de nós não só falarmos que nós acreditamos em Deus e Jesus, mas de nos lembrar que a gente possa ser melhores, que a gente possa colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Nós pedimos a toda essa espiritualidade a permissão para encerrar a leitura desse Evangelho, agradecendo, pedindo que os irmãozinhos que aqui se fizeram presente retornem aos seus lugares de origem, que aqueles que necessitam de auxílio que sejam encaminhados para os seus lares. E nós também, por aqui, pedimos permissão para encerrar, agradecendo a oportunidade e pedindo, se for permitido, que na próxima semana a gente volte a fazer o Evangelho nesse mesmo horário. E com a oração que Jesus nos deixou, eu peço permissão para encerrar a leitura desse Evangelho, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Nós agradecemos a espiritualidade presente, nós agradecemos a Deus, a Jesus. Eu agradeço a você que ficou comigo nesse Evangelho. Espero que você tenha gostado e que você continue fazendo. É muito bom sentir essa energia do ambiente que fica depois do Evangelho. Ao terminar, você pode ficar um pouquinho quieto, respirando. Vamos tomando água. Eu agradeço poder dividir com você esse momento. Se você gostou desse Evangelho, assina o canal, curte, encaminha para alguém que está querendo aprender o Evangelho. Você viu como é fácil fazer? Que Deus possa estar na sua casa, que sua casa fique em paz, em harmonia e que você possa ficar mais tranquilo. Até a próxima!